1 João, capítulo 2, versículo 25, está escrito assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém. Pode se sentar. Irmãos, quando se fala de promessa, nós olhamos e vemos hoje uma sociedade ansiosa por conquistas, ansiosa por grandeza e ansiosa pelas glórias dessa terra. Quando se fala de promessa, a primeira coisa que me vem à mente, que vem à mente de muitos irmãos, são os altares, os púlpitos das igrejas evangélicas atuais, onde o principal atrativo para os seus congregados, eu não vou chamar congregados, como é que ele chama? Frequentadores. O principal atrativo das igrejas, a maioria das igrejas evangélicas hoje nessa nação, é exatamente promessas, as mais diversas e absurdas promessas feitas em nome de Cristo, tem sido o principal atrativo para a sociedade ir à igreja. Porém, as promessas que têm sido oferecidas às pessoas, não é a promessa que Deus nos fez. A maioria das promessas, dos chamativos, para se vir para os cultos hoje, venha receber um milagre. Há uma promessa, que se aquela pessoa for, ela receberá um milagre. Venha receber a vitória, receber a conquista. Há uma promessa para que quem for para aquele culto receberá uma vitória, uma conquista. Faixas são escritas e penduradas nas fachadas das igrejas. Letreiros são escritos: terça-feira, culto de campanha; quarta-feira, culto da vitória; sexta-feira, culto profético. Enfim, e aí por diante, as promessas vão sendo divulgadas e tem se tornado como uma isca para se apanhar os peixes. Promessa de riqueza, promessas de curas, promessas de milagres e promessas de vitórias financeiras. É isso que está atraindo as pessoas para as igrejas hoje, e é esse o grande objetivo, o principal objetivo da maioria das pessoas que frequentam, repito, frequentam. Não são discípulos, não são membros, mas são meros frequentadores das igrejas evangélicas do Brasil. Mas quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos uma promessa verdadeira, nós vemos uma promessa legítima, nós vemos uma promessa autêntica, porque as promessas de cura que estão fazendo estão falhando, as promessas de milagre que os pastores estão oferecendo para as pessoas estão falhando, as promessas de coloque dinheiro no envelope e faça um voto de prosperidade estão falhando. Mas aqui há uma promessa, meu irmão, que não vai falhar. É a promessa que Ele nos fez, que é a promessa da vida eterna. Essa promessa não vai falhar. E ela não vai falhar por quê, irmão? Porque não foi o homem que fez. Não foi uma promessa feita por apelação. Não foi uma promessa feita com o intuito de aglomerar gente em volta de si e arrancar o dinheiro do povo. Não, foi feita uma promessa pela verdade do Deus único e verdadeiro. A promessa de quê, amado? Que está escrito aí: a promessa da vida eterna. Quantos aí querem a vida eterna? Amém? Infelizmente, a maioria da nação brasileira, principalmente os evangélicos, não estão interessados com essa promessa. Não estão interessados com a promessa que Jesus nos fez, com a promessa que Deus nos fez. Se você chamar um evangélico para ir à igreja e disser que o culto vai falar de salvação, ele não vai. Se você chamar um evangélico para vir para o culto e disser que no culto vai falar do arrebatamento, da volta de Cristo, da segunda vinda do Senhor, do juízo de Deus, da ira de Deus, sim, das mansões eternas, isso não interessa para eles, porque eles não se interessam com a promessa que Deus fez. Mas se você mentir e distorcer as escrituras e fizer uma promessa para eles, que se eles lhe der dinheiro, Deus vai recompensar eles 1000 vezes mais, então eles fazem o que você está mandando.
Porque são pessoas cegas, pessoas que estão nas igrejas, mas que não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus. A promessa de Deus, a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. E amados, o que é a vida eterna? A vida eterna é aquilo que Jesus chama de vida abundante. Diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida abundante que Jesus fala que veio para nos dar é a vida eterna. Não, essa vida abundante não está relacionada a dinheiro, a muito dinheiro. Essa vida abundante que Jesus fala não está relacionado a bens materiais. Essa vida abundante está relacionada, está falando de quê? De uma vida que nunca vai se acabar. De uma vida que não vai ter fim. De uma vida que vai ser eterna. A vida eterna, amado, será o momento em que a igreja receberá o corpo glorificado. De 1 Coríntios capítulo 15. A vida eterna será o momento em que a igreja entrará no céu com o Senhor, com este corpo glorificado, e habitará com o Senhor por toda a eternidade, como está em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, e reinarão com Ele para todo sempre. A vida eterna, meu irmão, onde nós receberemos um corpo glorificado, onde não haverá morte, doença, nem dor, nem tristeza, onde nós poderemos andar em ruas de ouro, onde nós poderemos entrar por portões de pérola, onde nós veremos o rio da água da vida, onde nós veremos o trono de Deus e do Cordeiro, e como está escrito em Apocalipse capítulo 22, verso 2 e 3, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nós veremos o rosto do próprio Deus, do próprio Filho de Deus. A vida eterna. A vida eterna fala, irmãos, no livro do Apocalipse capítulo 7, livro do Apocalipse capítulo 21, livro do Apocalipse capítulo 22, aonde nós estaremos com o Senhor para todo sempre, e o Cordeiro nos guiará para a fonte das águas da vida, e nos apacentará. Não teremos mais tribulação, nem o calor do sol, nem adversidade, nem luta, nem frustrações, nem problema, nem dificuldade alguma. Essa é a vida eterna. Riquezas incalculáveis, insondáveis, um peso eterno de glória que não tem como se calcular. Imagine o lugar mais belo que o mundo pode ter, que seus olhos já viram. É infinitamente maior do que isso. Lembra do dia mais alegre da sua vida? É infinitamente maior do que isso. Paulo diz que é um peso eterno de glória. E Cristo, amado, Ele morreu naquela cruz exatamente para isso. Aquela cruz, a morte de Cristo na cruz foi exatamente para selar a promessa. Para que a promessa fosse firmada, fosse estabelecida, fosse oferecida, fosse dada ao homem. Cristo na cruz, como disse agora o Papa Bento, né? Francisco. Como disse agora o Papa Francisco, o Cristo na cruz não é a derrota de Deus. O Cristo na cruz é o triunfo de Deus sobre principados e potestades, e sobre o inferno e sobre a morte. A Bíblia diz que quando Cristo estava naquela cruz, Ele triunfou naquela cruz. Ele expôs ao vitupério, a humilhação e a vergonha, todo o império das trevas. Ali foi o triunfo de Deus, foi o triunfo de Cristo oferecendo para aqueles que creem nele, para aqueles que acreditam. Então, amados, essa é a nossa promessa. Só que para nós termos essa promessa, é preciso nós estarmos em Cristo. Eu quero que você confira comigo, 1 João aí ainda, no capítulo 5, no versículo 11 e 12. 1 João 5 e 12, nós vamos abrir bem a Bíblia hoje, tá, amados? Que para crente, né? Crente que gosta de rodar dentro das igrejas e dançar, que não gosta de Bíblia, né? Esse culto aqui é um terror, é uma sessão de terror, né? Mas para crente que gosta de Bíblia, um culto desse aqui é o melhor culto que tem, onde abre a Bíblia para poder se aprender. 1 João 5, 11 e 12, para que nós possamos ter a vida, ele diz aqui, 12, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Perdão, é o verso 11, eu ligo logo o 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Amém? Então o testemunho de Deus qual é? É esse, que Deus nos deu o quê?
a vida eterna. E essa vida está em quem? Ele diz: essa vida está em seu Filho, Jesus. Logo, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É isso que Jesus está falando. E o próprio Jesus também falou disso, lá no Evangelho de João. Vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo de número 6. Jacques, por favor, tem um celular pequenininho nesse bolso da frente aí. Não é o bolso do zíper, é aquele buraco da frente ali. João capítulo 5, versículo de número 47. Obrigado, filho. João 5, 47. Perdão, João 6, 47. Olha o que ele fala aqui. Jesus disse: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então Jesus, ele fala, e João está reverberando, está falando, está ensinando simplesmente o que ele aprendeu de Jesus. Ele começa a sua carta exatamente falando isso, que ele está passando aquilo que ele aprendeu, ele está ensinando aquilo que ele ouviu Jesus falar. Ele está falando aqui apenas as palavras que Jesus ensinou. E Jesus está dizendo, para que o homem possa ter a vida eterna, é preciso estar nele, é preciso crer nele, é preciso estar nele. E eu sei, amados, nós estamos aqui essa noite, coincidiu, de o nosso querido amado irmão Diácono Zé Ayrton, hoje, dia 7 de setembro, ter completado 1 ano que ele partiu, e coincidiu a data. E aí, eu fui orar a Deus, e eu sabia que algumas pessoas iam vir para o culto, que ainda não são convertidas, que ainda não tiveram um encontro com Deus, e sabia também que outros também, evangélicos também, iriam vir para o culto, que ainda também estão ainda com a vida meio embaraçada. Mas, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que o propósito dessa mensagem tem para dizer para você o seguinte, que tem muita gente pensando que apenas crer em Jesus vai ser salvo. Tem muita gente achando, e sempre eu digo, amado, eu não duvido que os católicos creem em Jesus, eu não tenho a menor dúvida disso, católicos creem sim em Jesus, eu não tenho a menor dúvida que os espíritas creem em Jesus, eu não tenho a menor dúvida, os espíritas creem sim em Jesus, eu não tenho a menor dúvida que os evangélicos creem em Jesus, não tenho dúvida disso, os evangélicos creem sim em Jesus, mas a palavra está dizendo que, a palavra não está dizendo que apenas crer em Jesus vai nos dar a salvação. A palavra está dizendo que é preciso que eu esteja nele para poder ter a salvação. Primeiro vem a fé pela revelação da palavra, e essa fé me leva a crer em Jesus, e essa crença me leva a obedecê-lo ao ponto de eu estar nele para poder ser salvo. Mas tem muita gente aí, irmão, vivendo aí uma vida depravada, uma vida de prostituição, uma vida de pecado, uma vida mundana, carnal, entregue aos prazeres, e acha porque tem Jesus, porque crê em Jesus, está salvo. Eu lhe pergunto, que fé é essa que você tem em Jesus, que não lhe leva à obediência? Que fé é essa que você tem em Jesus, que não lhe leva à obediência? Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 8, no versículo 29, a Bíblia diz que os demônios também creem. Quando Jesus está ali, nos endemoniados gadarenos, Jesus está em Gadara, e ali os endemoniados chegam para Jesus e dizem o quê? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Os demônios não sabiam quem era Jesus, eles criam em Jesus, eles sabiam quem era Jesus, e quando Jesus ordenou que ele saísse de lá, eles tiveram que sair, porque eles sabiam que aquele era o Filho de Deus, eles criam que aquele era o Filho de Deus. Lá também em Tiago, capítulo 2, no versículo de número 19, Tiago faz a pergunta o seguinte: crês tu que há um só Deus? E a resposta é sim. E Tiago replica dizendo: faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então você está observando o detalhe? O próprio Tiago, servo do Senhor, ele afirma dizendo que os demônios creem em Jesus, que os demônios creem em Deus. Então, se o simples fato de crer em Deus, de crer em Jesus, desse a salvação ao homem, os demônios também estariam salvos. Mas o texto é muito claro, amado, em dizer, sim,
que não basta apenas crer, porque os demônios também creem, mas não estão nele. Os demônios creem em Jesus, mas não estão em Jesus. Não basta apenas crer, é preciso estar nele. A sua fé tem que levar você a estar em Cristo, para que você possa ser salvo. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico. Eu me lembrei agora do convite dos pastores, né? Não importa, você é católico, espírita, evangélico, vem fazer uma campanha, Deus vai lhe abençoar. Pois eu estou lhe dando aqui uma mensagem para você. Não importa realmente se você é católico, espírito, evangélico, mas você tem que crer em Jesus, você tem que estar nele para ser salvo, porque senão você será condenado. Então esse tipo de convite de apelação, católico, espírita, evangélico, não importa, vem receber sua bênção, ele vai receber a bênção, mas continua condenado. O que nós temos que nos preocupar, meu irmão, escute, não é com o que nós vamos comer amanhã, não é com o que nós vamos vestir, não é onde nós vamos morar, ou o que nós vamos calçar. Pastor Jadel, mas isso é necessidade básica. Mas Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, irmão. Eu estou apenas replicando o que o Senhor disse. Ele disse: não vos preocupeis com o comer, com o que beber, ou com o que vestir, e nem com o dia de amanhã, porque amanhã trará os vossos próprios males. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Então você não tem que estar preocupado, não é com o que você vai comer amanhã. Meu Deus, eu estou desempregado, o que é que eu vou comer amanhã? Filho, te preocupa com a tua salvação, porque amanhã você pode se virar e dar um jeito na tua vida. Aí eu vou o quê? Eu tenho que conquistar o meu carro. Não, você não tem que conquistar o carro. Eu tenho que conquistar minha casa própria, os móveis projetados. Você não tem que conquistar isso, meu irmão. Se você trabalhar e conseguir comprar, amém, glória a Deus. Se você não conseguir, meu irmão, fica tranquilo, porque o principal é você cuidar da sua salvação, porque tudo aqui vai passar, tudo aqui é temporal, é transitório, é passageiro, meu irmão. Tem gente dando a vida, tem gente dando a vida para viver correndo atrás das conquistas desse mundo. Isso vai resultar em quê para ti, meu irmão? Já vi tanta gente com tanto dinheiro morrendo, a única coisa que deram para ele foi um terno bonito, um caixão caro e um velório, um enterro, né, bonito, e ele não pôde levar nada. Então, meus amados, entenda isso, que os demônios, eles creem, mas eles não estão em Jesus. É preciso estar em Jesus. O texto chega até a dizer, em João, Jesus fala que o diabo nunca se firmou na verdade. E quando Jesus disse que o diabo nunca se firmou na verdade, Jesus está querendo dizer o quê? Que ele já esteve lá na verdade. Como é que eu posso me firmar em algo que eu nunca estive lá? Se firma aqui nesse microfone, porque eu estou com ele. Eu não posso me firmar numa coisa que eu nunca estive lá. Então Satanás, o diabo já esteve lá na verdade, mas ele não se firmou, e ele foi destituído da glória que Deus tinha dado a ele. Assim somos nós, amados. Não importa, nós não podemos nos achar melhor do que ninguém pelo simples fato de sermos evangélicos. E isso não garante a nossa salvação. Se nós não permanecermos em Cristo, nós seremos condenados tanto quanto uma prostituta, um viciado, um traficante, um assassino. Nós temos que permanecer nele até o fim. E temos que estar nele. Agora, o que é que significa, pastor, estar em Cristo? Eu já entendi que apenas crer em Jesus não pode me dar minha salvação, porque essa fé, ela precisa me levar a obedecer. Essa fé precisa me levar a estar em Cristo. E o que é estar em Cristo? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Vamos começar a ver aqui, a gente aprender, porque nós queremos nossa salvação. Você precisa entender, meu amado, que o estado da sua alma é um estado de condenação. Muitos, a maioria da população que estão morrendo, estão indo para o inferno. A maioria dos evangélicos que estão seguindo heresias, estão morrendo e estão indo para o inferno, mas eles acham que estão salvos. Não basta apenas ter uma religião, é preciso estar em Cristo. Então vamos começar a entender o que é estar em Cristo. Lucas capítulo 6, no verso 46, Jesus disse: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus está ensinando para nós o que aqui, irmãos?
que não basta apenas chamar Ele de Senhor. Católicos chamam Jesus de Senhor, espíritas chamam Jesus de Senhor, evangélicos chamam Jesus de Senhor. Mas não basta só chamar Jesus de Senhor, tem que fazer o que ele diz? A vontade dEle. Não basta me chamar, porque você me chama de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Nós estamos começando a entrar para entender, eu estou começando a entrar devagarinho, de longe, para vocês entenderem o que é estar em Cristo. Observe bem, Jesus diz que não basta apenas chamar Ele de Senhor, tem que fazer o que Ele manda. No Evangelho de João, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 12, no versículo de número 40, João 12, no versículo de número 42 e 43, diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Preste bem atenção. Primeiro Jesus diz: porque você me chama de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Agora o texto sagrado, o evangelista João, o apóstolo João, que escreveu o evangelho, ele está dizendo o quê? Que apesar de todo conflito, de toda luta, de toda batalha, muitos dos principais líderes, das principais autoridades, creram em Jesus. Mas não o confessavam Jesus, por quê? Por causa dos fariseus, para não ser expulsos da sinagoga. Os fariseus haviam baixado um decreto: quem confessar que Jesus é o Messias, não vai mais poder vir dia de sábado para a sinagoga e para as reuniões matinais da sinagoga, não poderá mais vir. Então, tá na sinagoga, meu irmão, era um culto dos judeus. E o judeu que não podia ir para a sinagoga, isso para ele era uma desmoralização. O judeu que era proibido de entrar na sinagoga para participar de um culto, isso denegria a imagem dele. Isso ia manchar, macular a pessoa dele. E aqueles judeus ali preocupados com a sua imagem, preocupados com as bajulações, porque quem está na sinagoga também recebe elogios, quem está na sinagoga também recebe aplausos. Sim, é bem quisto pela sociedade judaica. Quem não estava na sinagoga, nas reuniões, as pessoas já viravam logo o pescoço para ele. Esse não foi para a reunião porque certamente estava em pecado. E aqueles homens, se eles confessassem que Jesus era o Cristo, era o Messias, eles não iam mais poder entrar na sinagoga para participar do culto judaico. E então o texto diz o quê? Por isso que eles não confessaram Jesus. E por quê? Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então preste bem atenção. O que Jesus está falando e o que João está falando. Há pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas não o obedecem. Há pessoas que creem que Jesus é o Messias, como os líderes aqui estavam crendo, mas não os segue, não o obedece. Por quê? Porque amam mais as glórias dos homens, os elogios dos homens, do que a glória de Deus. Então tem gente, irmão, perdendo de ser salvo, perdendo de entrar no reino de Deus, por esses dois motivos. Por quê? Primeiro, chama Jesus de Senhor, mas não obedece. Segundo, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, e que a doutrina dele é a doutrina certa, mas não obedece. Por quê? Porque vai ser rejeitado pela religião, vai ser rejeitado pela sociedade, vai ser rejeitado pelos líderes religiosos. Por exemplo, tem pessoas lá dentro da igreja católica que já estão crendo que Jesus é o Messias e querem seguir Jesus, mas não vão seguir. Por quê? Porque seus familiares são católicos e vão ficar chateados com ele, e ele não quer perder a amizade dos seus familiares. Tem pessoas lá dentro das igrejas hereges que já reconheceram a verdade do evangelho, que lá está no engano, que lá está em heresia, em apostasia, e já reconheceram a verdade do evangelho e estão querendo seguir a verdade do evangelho, mas não estão conseguindo. Por quê? Porque tem cargos, tem status na igreja, tem amigos, tem relacionamentos, gosta do pastor, gosta das pessoas, exerce algum cargo lá, talvez seja pastor, presbítero, obreiro, diácono, missionário, não sei, evangelista, e não vão sair de lá. Por quê? Porque amam mais a glória do cargo que eles têm do que a glória de Deus.
Então preste bem atenção. O texto está começando a falar de que aqui? De obediência. Os dois textos que nós lemos aqui agora falam de obediência. Então, amado, entenda. Está em Cristo para ser salvo, eu já falei. Só crer em Jesus, isso não vai dar salvação. A fé em Jesus que me salva é a fé que me leva ao temor, à obediência, a estar em Jesus. E estar em Jesus nada mais é do que o que nós vimos aqui, do que obedecer a Ele. Estar em Cristo, meu amado, significa isso. Estar em Cristo significa obedecer, guardar a sua palavra, obedecer os seus preceitos, guardar a sua doutrina, prezar, zelar, se submeter à doutrina de Cristo. Isso é o que significa estar em Jesus. Abra a sua Bíblia lá em João 14, 23 e 24. Jesus diz: vamos ver o que é estar em Jesus. O que está em Jesus? Jesus disse em João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Para bem aí, por favor. Então preste atenção, o que é estar em Cristo, irmão? Jesus disse: se alguém me ama, guardará o quê? Os meus milagres? Guardará as multiplicações de pão, de peixe? Não. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então está em Cristo, meu irmão, é guardar a sua palavra. Só para ter salvação, para ter vida eterna, para receber a promessa que Ele nos fez, é preciso crer nele e estar nele. E isso é preciso guardar a sua palavra. Quantos creem em Jesus aí? Mas você sabia que você pode crer em Jesus e estar indo para o inferno ser condenado? Agora a primeira pergunta, quem crê em Jesus, todo mundo respondeu. Agora a segunda não responda não. Porque se muitos responder aqui vai ser hipocrisia. Qual é a segunda pergunta, pastor? Você está guardando a palavra dele? Crê em Jesus? Estar em Jesus é guardar a sua palavra, é obedecer a sua palavra, é andar, fazer o que ele manda. Você está guardando a palavra dele? Então se você está guardando a palavra dele, minha irmã, você jovem, abandone essa fornicação. Está com namoro imoral, namorando, fazendo sexo, abandone. Quer guardar a palavra dele? Quer guardar? Largou do marido, volta para o marido. Largou da esposa, volta para a esposa. Quer guardar a palavra dele? Para de mentir. Você disse que quer ser salvo? Filho, só crê em Jesus não é. Como é que você crê em Jesus e é um mentiroso? Como é que você crê em Jesus e está traindo tua mulher? Como é que você crê em Jesus e está traindo teu marido? Como é que você crê em Jesus e está sendo desonesto? Não pode, filho. Você crê em Jesus, mas não está nele. Porque se você estivesse nele, você não estaria praticando essas obras. Essas obras que muitos estão praticando, significa que você não está em Cristo. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou pregando para você se identificar a si mesmo, se você está nele ou não. Porque o tema dessa pregação é a vida eterna. Você tem a vida eterna? A vida eterna, você está salvo? Isso é o tema dessa pregação. Você hoje veio aqui para quê? Para saber se você está salvo ou se você está condenado. Para saber se você morrer hoje, você vai para o paraíso ou você vai para o inferno. Meu Deus, pastor, Deus me livre, eu vou se benzer e bater na madeira. Pode se benzer, pode bater na madeira, pode plantar bananeira, pode fazer campanha, isso não vai resolver nada. O texto é claro: quem me ama, guarda a minha palavra. Amado, olha para a situação da igreja evangélica brasileira. Olha se essa igreja guarda a palavra de Deus. Não, ele diz que ama Jesus, diz com a boca,
Mas quem está em Jesus é quem guarda a palavra dele. Não é isso que ele está falando? Aquele que me ama guarda a minha palavra. Olha se essa igreja está em Jesus, meu irmão. Jesus mandou vender o dom do Espírito Santo, sim ou não? Não. Mateus 10:8. De graça receber, de graça dai. E eles estão vendendo. Jesus mandou transformar o lugar de culto numa casa de venda, sim ou não? Mas eles transformaram. Porque está lá em João capítulo 2, verso 16. Tira daqui essas coisas e não faz da casa do meu pai casa de venda. Que a casa do meu pai é casa de oração. Sim. Jesus pregou teologia da prosperidade e prometeu riqueza para alguém? Jesus disse, pega a tua riqueza, reparte com os pobres e tu terás um tesouro no céu. E eles estão fazendo isso? Então não. Eles estão chamando o povo para receber riqueza em nome de Jesus. Jesus mandou fazer show gospel, irmão? Sim ou não? Jesus fez show gospel? Os apóstolos fizeram? É uma doutrina da igreja primitiva show gospel? Não, não existia isso, meu irmão. Esse negócio de show não é entretenimento para atrair os jovens. Que atrair jovem para quê? Para levar eles para o inferno pulando show gospel? Hã? Porque show gospel é uma coisa do inferno, é uma coisa de Satanás. Jesus disse, quem quer me seguir, tome sua cruz, renuncie-se a si mesmo e me siga. Seguir Jesus, meu irmão, é uma caminhada de renúncia. É uma caminhada de lutas, de dores, de angústias e tristeza, mas de alegria pela presença do Espírito Santo. Eu não preciso de um show gospel para me alegrar na presença do Senhor. Eu não preciso de uma campanha para receber uma cura e um milagre. A minha fé em Deus, a minha obediência ao Senhor me contenta. A presença do Espírito Santo é o meu contentamento. Estão fazendo tudo errado. Me diga aí, você viu Jesus cobrando o dízimo da igreja? Jesus cobrou o dízimo dos fariseus, porque ele não tinha morrido na cruz ainda. Mateus 23, não é isso? 23? Jesus cobrou o dízimo dos fariseus. Olha, continue dando o dízimo, mas do dízimo de quê? Do cominho, do endo e da hortelã. Não era do dinheiro que eles ganhavam, não. Do cominho, do endo e da hortelã. Por quê? Porque lá em Levítico 27:30, lá em Deuteronômio 14:22, a Bíblia diz que o dízimo era o grão da terra e era dado uma vez por ano. Era o milho, era o feijão, era o arroz, era a soja, era a uva, era a azeitona. Isso era o dízimo. Eu pegava aqui, eu colhi 10 sacos de azeitona, eu levava um saco de dízimo. Um saco de azeitona era o dízimo do judeu. Não era o dinheiro, eu vou vender o saco de azeitona e levar o dinheiro lá. Não, era o saco de azeitona, era o dízimo do judeu. Então Jesus não andou cobrando o dízimo de ninguém, meu irmão. E as igrejas hoje estão cobrando. Estão até dizendo que quem não é dizimista vai para o inferno. Você já ouviu isso aí? Amém? Você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Transformar o devorador, que era o gafanhoto, a lagarta, a locusta e o pulgão, que comia a lavoura do judeu, transformaram o gafanhoto em demônio. Joel diz que é animal, insetos. Malaquias diz que aquilo é inseto, que vai comer o fruto da lavoura. E os pastores de hoje transformaram em demônio. Jesus nunca andou com envelope por isso. Você viu Jesus com envelope? Faça um voto aqui que eu vou curar vocês, já viu? Olha, eu quero dar milagre para vocês. Faça um voto aqui, bote R$100 nesse envelope. Jesus nunca fez. E por que os pastores hoje estão fazendo? Porque creem em Jesus, mas não estão em Jesus, porque não guardam a palavra dele. Aí tem uns católicos aí ouvindo agora pela rádio, né? Tem, obrigado pela sua audiência, meu amigo católico. Você também que está aí na internet, você é católico, também está ouvindo, está achando bom, né? Mas agora é contigo. Olha essa igreja católica está em Jesus. Uma igreja que adora a mãe de Deus, não. A mãe de Jesus, Cristo homem, tá? A mãe de Jesus Cristo homem. Porque antes de Maria nascer, Jesus já existia, certo? Maria, mãe de Jesus Cristo homem, nossa irmã, digna de respeito, digna de ser honrada, como os apóstolos são dignos de respeito, digna de ser honrada. Mas a igreja católica está adorando Maria. E Jesus diz que só há um digno de adoração. Quem é? É o Deus Todo-Poderoso. Estão fazendo oração pedindo as graças pela intercessão de Maria. E Jesus disse, só há um mediador entre Deus e os homens. Eu, Jesus Cristo homem. Então como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Estão aí fazendo rezas repetitivas. Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. O conhecido texto e outras rezas. Onde é que Jesus ensinou isso, meu irmão?
Que nós tínhamos que ficar ali todo dia, 1 hora, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, dizendo as mesmas palavras repetidamente. Pelo contrário, em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala da oração, ele diz: não use de vãs repetições, como fazem aqueles que não conhecem a Deus, que pensam que pelo muito falar, vão ser ouvidos. Então, meus irmãos, olha, se bem que eu particularmente acredito que os católicos são menos hereges do que os evangélicos. Eu acho que os evangélicos são muito mais hereges do que os católicos. Porém, são tudo hereges, né? Verdade é essa. Os espíritas creem em Jesus, mas eles dizem que a pessoa vai reencarnar, que o Auricélio deve ser o King James, né? O rei Tiago do século XV, né? É o King James, é o rei Tiago. O Auricélio deve ter sido ele, né? O outro irmão ali deve ter sido Martinho Lutero, do século XVI. O outro irmão ali deve ter sido o George Miller, do século XVII. Porque você morreu e reencarnou. Os espíritas acreditam nisso. Isso é heresia. Hebreus 9, 27 diz o quê? Que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Falar com os mortos. Deus proibiu essa prática. E todos os pastores têm um monte de explicação sobre isso, meu irmão. Certo? Quando vê aquele texto lá de Samuel, né? E Saul invocou Samuel e viu, falou com Samuel. Eu não vou entrar nesse mérito hoje não, mas eu tenho uma coisa importante para dizer sobre isso depois, viu? Mas enfim, por que Deus proibiu? Deus proibiu por quê? Falar com os mortos. Mas enfim, então era uma prática proibida por Deus. E eles fazem isso, tá? Então, creem em Jesus, mas não estão em Jesus, porque não estão guardando a palavra dele. A palavra dele. Se você chegar num prostíbulo e tiver ali cheio de pessoas se prostituindo, todos ali vão dizer que creem em Deus, mas não estão guardando a palavra de Deus, porque se estivessem não estariam naquele lugar. Então você está entendendo, irmão, o que é estar em Cristo? É guardar a palavra dele, é obedecer a palavra dele. E eu lhe digo, meu irmão, que muitos de nós não estamos obedecendo, muitos de nós não estamos guardando. Eu não estou aqui querendo dizer que essa igreja, esse ministério Missão de Fé, está todo mundo guardando essa palavra, porque não está. Muitos aqui que estão me ouvindo, né? Essa multidão que está aqui lotando esse lugar, muitos de nós não estamos guardando a palavra. Muitos de nós não estamos obedecendo a palavra. Por exemplo, as mulheres, vê se as mulheres são mulheres de Deus mesmo e estão em Cristo. Sim, se você tiver, você vai guardar a palavra. O que é? Você é submissa ao seu marido? Você é obediente ao seu marido? Você honra o seu marido? Não, porque tem mulher que desonra o marido, tem mulher que é insubmissa ao marido, tem mulher que é desobediente ao marido. Filha, você conhece a Cristo, mas você não está nele, porque se você tivesse, você faria o que a palavra de Deus manda você fazer como esposa. Os maridos do mesmo jeito, maridos do mesmo jeito. A Bíblia manda o marido amar a sua esposa, cuidar dela como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E muitos maridos aqui, meu irmão, não cuidam da mulher coisa nenhuma, não ama a mulher coisa nenhuma, trata a coitada da mulher como se fosse uma bruxa qualquer, um parceiro qualquer, sim, e não trata a mulher com respeito, com a devida honra que ela merece. Então, conhece a Cristo, mas não está nele, não está nele. Filhos, vamos ver se vocês, filhos, estão em Cristo. Você crê em Jesus, mas vamos ver se você está em Cristo. A Bíblia diz que tem que obedecer o pai, tem que obedecer a mãe, tem que se sujeitar, tem que se submeter ao pai e à mãe. Eles são autoridades constituídas por Deus sobre a sua vida. E os filhos muitos são o quê? Rebeldes, incontinentes, inconstantes e desobedientes. Desobedientes aos pais, irreverentes, ingratos. Filhos aí que vivem aí bebendo, se embriagando, sei lá, nas drogas, e a pobre da mãe, pobre do pai, para, e ele não para, ele continua, rebelde, desobediente, insubmisso, crê em Jesus, mas não está em Jesus, porque não guarda a sua palavra. Então você está vendo, irmão, como a coisa é complexa? Tem quem está entendendo aí? Não é só ir na igreja fazer uma campanha não, pelo amor de Deus, irmão. Não é só virar, né, entre aspas, não é só virar um evangélico não. Tem que estar em Cristo, e estar em Cristo é obedecer a sua palavra. Não vá pensar, pastor, mas eu sou uma pessoa boazinha. E daí, meu irmão? O próprio Jesus disse que ninguém é bom. Uma mulher chamou Jesus de bom, um homem chamou ele de bom mestre, um homem. E Jesus disse, quem é bom, meu irmão? Bom só tem um, que é Deus. Só Deus é bom. Não há ninguém bom aqui em nosso meio, não há ninguém bom na sociedade, não há ninguém bom em lugar nenhum. Só tem um bom, que é Deus. Tá? Então não vai achar que você vai ser salvo porque dá esmola, porque faz caridade. Não vai pensar isso. Nós precisamos estar em Cristo e guardar a sua palavra. Dizer que os que creem têm que permanecer na sua palavra. Em João 8,
verso 30 e 31, ele diz assim, ó, João 8, 30 e 31. Dizendo Jesus essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então o que é que o texto diz? O texto está dizendo que os que creem em Jesus precisam permanecer em quê? Na sua palavra. Olha o que diz o verso, olha, vamos ler. Verso 30, João 8, 30. Dizendo, pois, Jesus essas coisas, muitos creram nele. 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para ser um discípulo de Jesus, para ser um homem salvo, para ser uma mulher salva, livre da condenação do inferno, primeiro, é preciso crer. Segundo, é preciso estar nele, permanecer nele, guardar a palavra dele, obedecer a palavra dele. É o que o texto está dizendo. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Discípulos é aquele que imita o mestre, é aquele que parece com o mestre, é aquele que segue o mestre. E Jesus diz que para ser um discípulo dele, é preciso guardar a palavra dele. E muitos que professam crer em Jesus, que professam ter em Jesus, não são discípulos dele. Porque para ser discípulo de Jesus tem que guardar e permanecer na sua palavra. Então entende isso, irmão. Você só poderá ter salvação, você só poderá ter vida eterna, se você permanecer na palavra de Jesus Cristo. Isso fala de quê também? Isso fala, amado, de pessoas que um dia estiveram na igreja, estiveram na presença de Deus, guardaram a palavra, obedeceram a palavra, mas que hoje estão afastados, que hoje não estão mais guardando os ensinamentos de Jesus. Alguns voltaram para o mundo, alguns voltaram para as bebedeiras, orgias e farras, outros cederam ao movimento herege da atualidade. Alguns estavam na verdade, mas não permaneceram na palavra de Cristo. Migraram para um movimento herege, apóstata e falso, que surgiu aí com o nome de igreja evangélica. Mas Jesus disse que é preciso permanecer na palavra dele. Então essas pessoas que migraram, que foram para as igrejas apóstolas, elas precisam sair de lá e voltar para a palavra de Cristo. As pessoas que foram para o mundo, se desviaram, foram para o mundo, apostataram, prostituição, vício, enfim, o mundão, tem que voltar para a palavra de Deus. Ele diz que tem que, se vocês querem ser meus discípulos, ser salvos, livres da condenação do inferno, vocês precisam permanecer na minha palavra. Então nós estamos aprendendo o quê? A nossa salvação não depende apenas de eu crer em Jesus. Os demônios creem. Muitos creem, mas não obedecem, mas não guardam. Nossa salvação depende da nossa obediência a Cristo e da nossa permanência a essa obediência. Não adianta obedecer hoje e amanhã desobedecer. Aí depois da manhã obedece de novo. Aí depois da manhã desobedece de novo. Jesus fala de uma obediência permanente, contínua, constante. Não é ficar aí brincando. Não, hoje eu estou, hoje eu não estou. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Não, é ser firme. É ser de fato contínuo e firme na palavra e na verdade do Evangelho. Então, a palavra de Deus fala que esse permanecer em Jesus, esse permanecer em Cristo, meus amados, é estar nele, é nascer de novo, é ser uma nova criatura. Quando Jesus fala para Nicodemos em João 3:3, e Nicodemos diz: mestre, sabemos que tu és de Deus, que ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz. E você vê que Jesus não respondeu a pergunta de Nicodemos como ele esperava. Porque Jesus diz: Nicodemos, na verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é que isso tem a ver com a pergunta do Nicodemos? Senhor, sabemos que tu é de Deus por causa dos milagres que tu faz. E Jesus disse: Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus.
Que é isso? Nicodemo vai, Mateus 24:11, Mateus 24:24, Apocalipse 13, verso 11, Apocalipse capítulo 16, verso 23. Sim, Jesus diz, Nicodemos, os falsos profetas também vão fazer muito milagre. Então apenas crer nos milagres, Nicodemo, não é o suficiente. O homem tem que nascer de novo. Jesus está dizendo isso, irmão. Esse permanecer em Jesus, obedecer a palavra de Cristo, permanecer obedecendo a palavra de Cristo, isso vai, irmãos, inevitavelmente produzir na sua vida o quê? Um novo nascimento. Você vai, no momento que você crê em Jesus, obedece a palavra dele e continua permanecendo a obedecer a palavra dele, e isso vai produzir em você e vai se manifestar um novo nascimento. As pessoas vão começar a ver, se eu estou em Jesus, se eu creio em Jesus, estou nele, estou obedecendo a palavra dele, permanecendo na palavra dele, obviamente que eu vou ser transformado. A minha vida antiga, a minha vida passada, promíscua, imunda, de mentira, de pecado, de vício, de droga, isso vai mudar. Agora eu vou ser uma pessoa que anda de acordo com a luz da palavra de Deus, que eu ando no temor da palavra de Deus, eu ando dentro da vontade de Deus. Apóstolo Paulo chega a dizer isso, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos a todos os homens que se convertam dos seus pecados, porque todos vão ter que dar conta daquilo que fez no dia do julgamento, ou bem ou mal, que fez por meio do corpo. Então ele fala que é preciso, é necessário um novo nascimento. Escute, crer em Jesus, estar em Jesus, permanecer na obediência à palavra de Cristo, isso vai gerar em nós um novo nascimento. No momento em que eu continuo obedecendo a palavra de Cristo, o homem depravado vai ficando para trás. Se eu estou obedecendo a palavra de Cristo, eu não sou mais depravado. Se eu estou obedecendo a palavra de Cristo, eu não sou mais mentiroso. Se eu estou obedecendo a palavra de Cristo, eu não sou mais adúltero. Se eu estou obedecendo a palavra de Cristo, eu não engano mais ninguém. Se eu estou obedecendo a palavra de Cristo, a minha vida vai sendo transformada, meu irmão. Vai sendo transformada pela operação do Espírito Santo. E agora eu não sou mais ganancioso, não sou mais soberbo, arrogante. O meu coração não está mais preso nas coisas do mundo. O meu coração está agora desejoso pela vinda de Cristo, pelas mansões eternas, pelo reino de Deus. Então vai havendo essa transformação, essa mudança. Todos nós, quando criamos em Cristo, mas não obedecemos a Cristo, eram homens promíscuos, depravados, adúlteros, prostitutos, viciados, beberrões, cachaceiros. Mas no momento que nós cremos em Cristo e temos obedecido a palavra de Cristo e permanecido nessa obediência, a nossa vida hoje é diferente. Hoje nós vivemos uma vida diferente, por quê? Porque fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. A operação da palavra de Deus transformou a nossa vida. Então houve esse novo nascimento, tem que haver esse novo nascimento. Amém, pessoal? Você tem que se tornar nova criatura. Claro que isso não vai ser pelos esforços humanos. O Espírito Santo vai produzir isso em você. Obviamente que você vai precisar renunciar muitas coisas. E são exatamente essas renúncias que mais pesa, o que mais dificulta. Porque muitos não querem abrir mão. Por exemplo, eu, quando estava me convertendo, estava começando a conhecer a verdade. A minha prisão era a bebida. Eu não sabia fazer nada se não fosse tomando uma cerveja. Eu ia comer uma pizza com a minha namorada, que era a Viviane na época, com a pizza. Ela tomava um refrigerante e eu tomava uma cerveja. Eu dizia, pai, como é que pode comer pizza com refrigerante? Isso é terrível, pizza é bom com cerveja. Então eu era tomando direto toda hora. E eu me convertendo, entendendo a palavra. E lá em casa com a Bíblia na mão e uma cerveja em cima do balcão. E lendo a Bíblia e tomando a cerveja. E ali eu dizia, rapaz... E os irmãos chegou para mim e disse para mim, olha, e aí, você já decidiu, realmente você vai seguir a Cristo? Eu disse, meu irmão, eu já vi realmente que o caminho é esse. Mas eu não posso parar. A minha cerveja, eu vou brincar com o quê? Que é a minha brincadeira. Se a minha brincadeira é isso, vou ter prazer em quê? Se o único prazer que eu tenho é na minha cerveja, na minha bebida, nessas coisas. E ali, meu irmão, Deus falou para mim, né? Que Ele faria essa transformação. E eu passei um tempo na igreja ainda. Indo para a igreja, com a Bíblia na mão e voltava. O pessoal via eu indo para a igreja, eu ia para a igreja e voltava. E passava no bar e comprava cerveja e levava para casa e ia beber. Por quê? Eu tinha que fazer aquela renúncia. Eu precisava fazer. E esses são os momentos mais difíceis da operação, da
vida do novo nascimento. São as renúncias que temos que fazer. Mas, amados, é necessário, é preciso. Porque ninguém que conhece a Cristo, que obedece a Cristo, que está em Cristo, que nasce de novo, continua sendo a mesma pessoa. É preciso ser transformado. Preciso ser transformado. Então, meus amados, nós temos exemplos bíblicos de pessoas que nasceram de novo e que creram em Jesus e que obedeceram a palavra dele, que permaneceram obedecendo. Exemplo de pessoas que estão em Cristo. Olhamos para Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Agora Paulo se converte. Ele renuncia toda a sua vida agora para amar a igreja, dar vida pela igreja, né? E trabalhar em prol da igreja. Você olha para aquelas pessoas que se converteram de verdade, que estão em Cristo, que obedecem a palavra de Cristo. Tiago foi morto ao fio da espada. Você vê, o Estevão foi apedrejado. Você vê em toda a história da igreja, inclusive no livro de Atos, e depois ali no ano 70 em diante, que no livro de Atos não resiste a isso, os cristãos verdadeiros que amaram a Cristo, que creram em Cristo, que nasceram de novo e obedeceram a palavra de Cristo, foram pessoas, irmãos, que estiveram dispostas a dar até a sua própria vida por amor ao Evangelho, que morreram por amor ao Evangelho. E muitos não estão querendo renunciar nem à novela, muitos estão querendo abrir mão nem do Pânico, nem do programa do Faustão, nem do Gugu. Não estão querendo abrir mão, meu irmão. Não, mas não estão querendo abrir mão nem do vício do esporte. Não estão querendo abrir mão de nada. Esses homens que nasceram de novo, que tiveram encontro com Cristo, meu irmão, muitos deles foram levados para a fogueira, muitos deles foram pendurados em poste e queimados vivos, outros foram devorados por leões, rasgados por cachorros, pisoteados por touro na arena do Colião, degolados por carrascos, e tudo isso por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Porque nasceram de novo, porque creram em Cristo, porque estaram na palavra, permaneceram na palavra, obedeceram a palavra, eram novas criaturas. É isso que se manifesta na vida de um homem e de uma mulher que realmente está salvo. Para concluir essa pregação, eu convido a igreja a abrir sua Bíblia em João 3. O Evangelho de João, capítulo 3, para concluir essa pregação. Versículo de número 16 ao 19. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque de fato o mundo já estava condenado. Cristo veio para salvar o mundo. Ele diz no verso 18: quem crê nele, em Cristo, não é condenado. Mas quem crê nele não é condenado. Mas o crê que leva à obediência. O crê que leva o homem a estar em Cristo, a permanecer em Cristo, a obedecer a Cristo. É esse crer que ele fala. Quem nele crê, ou seja, quem obedece a ele, quem guarda a palavra dele, quem vive a vontade dele, quem crê nele, quem está nele, não é condenado. Mas quem não crê, ou seja, quem não obedece, quem não guarda a palavra dele, já está condenado. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, amado, Jesus foi muito claro. Lá em João 14, 24, ele disse: quem não guarda a minha palavra, esse não me ama. E o texto está falando aqui que Deus nos amou de uma forma tão grande, que ele foi capaz de dar o seu Filho unigênito para nos salvar da condenação. Mas para isso é preciso eu crer em Jesus. Deus fez a obra dele, Deus fez a parte dele, entregando o seu Filho. Agora o Espírito Santo está operando para que você também faça a sua parte. Como, pastor? Dando ouvido à voz do Espírito Santo.
se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que você crê em Jesus, é verdade, mas você não estava nele, porque você não obedecia a ele. Você obedecia os dogmas da igreja católica, você obedecia os dogmas da igreja evangélica, você obedecia os dogmas do espiritismo, do islamismo, mas não Jesus. Então, reconheça que você é um desobediente, reconheça que você estava distante do Senhor, mesmo crendo nele. Não estou dizendo que você estava com a vida depravada, mas não estava obedecendo ele. Reconheça isso. Então, faça o seguinte: reconheça, se arrependa, creia, obedeça e permaneça na obediência até a vinda do Senhor. E isso vai fazer com que você esteja em Cristo. E isso vai fazer com que você seja salvo quando o Senhor vier para julgar o mundo. O Senhor vai vir para julgar o mundo. O mundo vai ser julgado. Os desobedientes vão ser condenados no inferno, no lago de fogo e enxofre, perdão. E os obedientes vão ser salvos nas mansões eternas, nas mansões celestiais. Então, eu creio que ficou claro. Apenas a sua fé em Cristo, isso não vai lhe levar à obediência. Não vai levar à salvação, perdão. É preciso você estar em Cristo. E estar em Cristo é obedecer, é guardar a palavra dele. Filho, sejamos humildes. Reconheça que não estava guardando a palavra do Senhor. E passe a guardar a partir de hoje. Nós, irmãos do Ministério Missão de Fé, reconheçam, vocês que estão em pecado, vocês que estão aí em pecados ocultos, escondidos, reconheça. Enquanto ainda dá tempo, reconheça, se arrependa e se conserte. Porque o simples fato de nós fazermos parte de um ministério que prega o verdadeiro evangelho, isso também não vai nos dar salvação. Por quê? Porque eu estou aprendendo, mas não estou obedecendo. É importante fazer parte do ministério que prega a verdade? É. Mas mais importante ainda é obedecer essa verdade. Assim nós seremos salvos em nome do Senhor. Então abandone seus pecados. Abandone sua vida de idolatria, o misticismo, o sincretismo, a religiosidade, os dogmas, as placas denominacionais. E siga o evangelho. Obedeça a Cristo acima de tudo. E você será salvo no dia do Senhor.